Doutor William, aqui no IDECOM chegam pessoas que fez empréstimos e financiamentos, na maioria das vezes sem contrato. A pessoa vem com uma dúvida, com mais dúvida, vem com muito mais dúvida do que certeza. Quais os cuidados que eu devo tomar no momento de fazer um empréstimo ou um financiamento qualquer? Basicamente falando, seria se está dentro da taxa média de mercado, Hum. se no contrato está aplicando a efetiva taxa que foi pactuada entre as partes, e a terceira eu pediria para tomar muito cuidado com as vendas casadas nos contratos de empréstimo ou financiamento. Por exemplo, venda casada, o que seria? Seguro prestamista, fundos O consumidor garantidores, não é obrigado a ter o seguro prestamista não. quando ele vai fazer o financiamento? Não, só que o banco acaba embutindo isso como garantia, né? A depender do score dessa pessoa como obrigatoriedade. Mas Uhum. necessariamente não tem que ter um seguro prestamista. Tá. Nesse caso, eu posso dizer não. Então, Sim, só que aí o banco é a parte Sim, sim. mais poderosa da relação, vamos dizer É, assim, é. mas se atentar a isso. E ainda que tenha que levar a seco, né, essa decisão, cabe ao consumidor buscar ali revisão dessa venda casada. Eu vou comprar um carro, vou numa loja. Na loja eu estou comprando um carro, na verdade eu estou fazendo dois negócios jurídicos, certo, doutor William? Eu estou fazendo um negócio jurídico da compra do carro e estou fazendo um negócio jurídico do empréstimo, Sim, o que a gente chama de financiamento. Na verdade, eu financiamento. estou comprando o dinheiro do banco, eu estou aqui numa loja comprando um carro. Sentei lá, normalmente o banco tem parceria com o lojista, né? Então eu Sim. sentei lá e eu assino um contrato de financiamento bancário, ou seja, eu comprei o dinheiro e na outra ponta eu comprei o carro. Quer dizer, dois negócios jurídicos. E o carro fica em garantia. Como é que eu vou verificar se a taxa de juros é a mais correta? Eu vou andar de loja em loja, naquela rua, naquela Não. avenida? O Banco Central divulga mensalmente todas as taxas anunciadas pelos bancos e pelas financeiras. Então, o portal do Banco Central, você consegue pesquisar ali se o banco em que você está fazendo o negócio está dentro dessa média de mercado. Então, o que seria a média de mercado, ao meu ver, né? O Banco Central ele divulga ali financiamento de veículos, né? E aí, financiamento de veículos novos e usados, que tem também uma diferença de tabela do Banco Central. Se ele divulga ali entre 2 e 10% de juros, hipoteticamente falando, Hum, a média vai ser a soma de todas essas taxas dividido pelo número de bancos que ali divulgaram. tá. Isso é a média de mercado Então, que você a chega gente lá na agência, o costuma. cara fala lá 10,5. Não, meu amigo, o ideal é eu, quando eu sair de casa, eu já levar essa pesquisa na mão. Ou pesquisar previamente, né? Aham. Vou fazer um financiamento. Já tenho a intenção de fazer esse financiamento. Hum. Antes de ver o carro e condições de financiamento, fazer essa pesquisa prévia no Banco Central, né? Então, é uma sugestão. O brasileiro faz isso? Não. Não. O brasileiro faz Uhum. isso posteriormente, quando ele ouve que alguém conseguiu fazer uma revisão de financiamento do veículo, ele vai atrás disso, mas ele quer primeiro ter o veículo na mão, mas a orientação é que se busque essas informações antes. Hoje teve essa mudança aí, a imprensa divulgou a mudança da questão da fraude do Pix. Choveu ligação aqui no Decom. Ligação, WhatsApp, e-mail. Então vamos falar agora um pouquinho sobre fraude digitais bancárias, né? Começando pelo Pix. Eu passei o dinheiro lá, meu amigo. O dinheiro foi embora. Tenho como recuperar isso, doutor William? A depender, né, da circunstância, a depender dos valores, sim, né? Para todas as fraudes, um pressuposto básico em que a gente evidencia, né, para recuperação ou não, é se aquele tipo de transação era rotineira, né? Hum. Então, o fraudário, muitas das vezes, consegue é, repassar por Pix valores que nem mesmo a gente correntista consegue, Hum. né? Então, às vezes, Uhum. precisa fazer um Pix de R$ 5.000, tem que ligar para gerente, tem que ficar É. aguardando minutos para que ele seja aprovado, tem que aumentar limite no aplicativo, aquelas regras todas. E como um passe de mágica, né? Quando é por parte dos fraudários,
vai lá os 5 mil reais sem aprovação, sem nada. Então, essa oscilação, né, do seu dia a dia na movimentação da sua conta é algo que o banco tem que zelar, o banco tem que analisar antes de autorizar todas essas transações, muitas das vezes vultuosas que se fazem no golpe do Pix ou outros golpes existentes. E como é que a gente vai analisar quem é a vítima? Porque tem o fraudário e o fraudador, né? Quer dizer, você está partindo do pressuposto de que eu posso ser alguém que estou denunciando que fui vítima, mas como na verdade eu fui beneficiado? Como é que... O beneficiado ele tem que ter, né? Se você foi beneficiado com um Pix, né? Ele tem que ter uma origem dos recebimentos na conta dele, né? Então, acontece às vezes de pessoas querem tentarem se beneficiar e às vezes não só com o golpe. Às vezes por um Pix enviado para uma chave errada, eu já me deparei com situações de pessoas que falaram que não iam devolver. Se aquela pessoa que recebeu um Pix, seja ele de uma fraude, seja ele por erro, aquele dinheiro está ali, não tem lastro. Ele não é um Pix que entrou para ele ali que ele consiga justificar uma origem. Uhum. Então, se for por meio de fraude... fraude... Eu que passei errado, eu posso denunciá-lo, então. Pode, inclusive pode e deve notificá-lo para que ele devolva sob pena do crime da apropriação indébita de valores. Então, nesse caso, eu quero dizer assim, não, mas eu não pedi, já que está aqui eu vou gastar. Você não recomenda? Não recomendo. E outra, ele vai ter essa responsabilidade civil de devolver e além do que ele pode responder ao processo crime da apropriação indébita. Uma outra questão, fala para nós aqui um pouquinho o que é ausência da vontade para contrair um empréstimo ou um financiamento. O que seria? Eu fiz um empréstimo, mas eu não quis. Em que momento pode acontecer isso? Nós tivemos casos recentes, até conversamos, né, por mensagens a respeito desse caso, e é o seguinte, tem acontecido muitos furtos e roubos de celulares, né? Chegaram a acontecer sequestros relâmpagos, sequestros que não eram relâmpagos e se estenderam mais. E aí esses criminosos passam, né, com a tecnologia que também avança para o mal, a utilizar os aparelhos das vítimas para que eles saiam, depois de esgotado todos os Pix, né? Eles acabam fazendo empréstimos, financiamentos, utilizando limites da pessoa, e essa pessoa sob coação, né, ou que não está mais com o aparelho dela, ela não teve a vontade, né, de contratar. Então, ou ela estava numa coação, ou ela nem estava mais na cena do crime, então faltou ali o momento vontade, que é uma das bases contratuais e com o banco não pode deixar de existir. Então, através dessa ausência de vontade emanada, né, e dita ali pela parte de contratar, somado à falta de rastreio do banco das transações que excedam muito aquele limite comum do consumidor, a gente tem conseguido anular envio de Pix, tem conseguido anular empréstimos, financiamentos, utilização de limites. Eu tenho que provar que eu passei por isso. Sim. E como é que é a prova? Seria boletim de ocorrência? Inquérito policial? O que seria? A gente orienta que faça um boletim de ocorrência, que faça imediatamente a contestação de todos os débitos. Junto ao banco, cartão de crédito, tudo? Cartão de crédito, banco, relate tudo isso por escrito. Nós temos uma opção também agora de formalizar a mesma reclamação do banco ao Banco Central, tá? Guarda todas essas provas e aguarde a resposta do banco. Em certos casos, de cara, o banco já tem resolvido. E alguns casos que o banco não resolve, o judiciário está aí para trazer a sentença de restituição dos valores, cancelamento de financiamento, crediários e por aí em diante. Doutor William, eu vou contar uma situação que eu passei recentemente, que é o golpe da central telefônica. Olha só, gente, eu caí, mas caí de propósito, tá? Eu recebo uma mensagem no meu celular
dizendo, olha, o senhor acaba de fazer uma compra de R$ 1.700, aquela mensagem é do banco que eu tenho conta, né? Supostamente do banco, de R$ 1.700 na loja tal. É uma loja muito conhecida, inclusive, que é associada do Sindicato do Comércio, que eu também sou presidente. E aí eu olhei aquilo, mas se não fosse eu, conteste pelo telefone e tal. Você acredita? Eu olhei aquilo, olhei a conta e falei, mas a conta não tem dinheiro nenhum lá. Eu vou ligar. Eu liguei, caiu na central telefônica, a menina me atendeu muito bem. Eu falei, mas como é que você me achou? Como é que você... Não, nós somos do banco, não sei o que e tal. Mas aí eu comecei a fazer um monte de perguntas. Aí ela falou assim, para o senhor ter certeza do que eu estou dizendo, como é o meu banco, tem aquela chave digital, né? Que é para você confirmar a operação, eu vou lhe falar, acesse a sua chave aí do seu celular. Acessei a chave e tal. Vou dizer o número que está aí. Você acredita, doutor Willi, que ela falou o número que apareceu na minha chave, na tela Dela, né? Da central telefônica Não, lá do do meu outro lado da linha. celular. Eu acessei a chave do banco, a chave digital, pelo meu celular, apareceu lá o número. 6632. Ela falou assim, o final é 632? Eu falei, é. Eu falei, pô, me senti seguro. Aí eu falei, moça, mas tudo bem, eu não vou me importar com isso não, porque eu não tenho dinheiro nessa conta. Mas o senhor não tem uma outra conta? Eu falei, opa. Eu falei, não tem outra conta. Então, o seguinte, foi tão perfeito que a pessoa cai. Qual é o cuidado que deve ter para você não ser vítima dessa pseudo-perfeição? Isso tem acontecido também para empréstimos consignados. Toda essa riqueza de informações, eles ligam para o consumidor que tem um empréstimo consignado, e aí é um alerta que a gente está, né, até tocando no assunto para deixar aqui para vocês. Eles ligam para esse consumidor que tem um contrato consignado, com todas essas informações, número do contrato, valor emprestado, valor da parcela, e aí eles falam que o banco deles vai comprar a dívida do banco antigo para evoluir o número de parcelas e reduzir ali o valor pago mensal. Então a pessoa acaba acreditando que é uma vantagem, porque vai sobrar mais dinheiro no mês para ela, né? Isso acontecia num passado de renegociações entre os bancos, né, com os aposentados, pensionistas e tal. Só que nesse golpe, o que eles fazem? Eles falam que o banco que vai pagar o empréstimo anterior, que vai comprar o empréstimo anterior, não vai pagar direto para o banco para banco. Dizem que vai cair um dinheiro na conta deles e que eles têm que repassar para o novo banco. Olha que conversa. E aí o pessoal vai indo nessa conversa, só que na verdade, sabe o que eles fizeram com todos os seus dados? Eles contraíram um outro empréstimo que vai cair o dinheiro na sua conta, que você vai repassar para os fraudários e a hora que for notar você vai ter o empréstimo antigo para pagar e o novo, mais o novo feito pelos fraudários. E aí, orientação que a gente dá, né? Tá tudo muito fácil, ninguém sai de casa, tudo online, tudo pelo telefone. Vai fazer essas transações, tente buscar instituições de confiança, tente falar direto com a instituição, faça pelo aplicativo, não atenda ligações e por aí vai, porque depois... na maioria das vezes você acaba tendo que entrar no judiciário para provar que estava ali de boa fé, que não teve a vontade de contratar em algumas situações. Então, essas são as cautelas que devem permanecer aí. Você quer falar um pouquinho mais sobre a questão do registrato, como é que funciona? Sim. Isso ter se dado essa informação. Isso... Tá cheio de gente por aí com nome limpo, mas não consegue empréstimo. Por quê? Essa questão do registrato é algo que a gente vem alertando aos consumidores, né? Que se o banco aceitou uma transação que era de 100 mil com desconto de 90%, pagou 10 mil, a gente entende no mundo jurídico que houve uma novação, ou seja, o banco aceitou espontaneamente, né? Receber 10 mil ao invés de 100. Então a gente entende que é abusivo, né? Qualquer manutenção de restrição em órgãos de proteção ao crédito ou ainda no registrato, né?
porque ele aceitou essa condição. Então, essa inovação impede com que ele fique a nível de grupos ou até do próprio Banco Central, divulgando que você é um consumidor que fecha contratos com prejuízo, que quita contratos com prejuízo. Então, todo aquele que tenta aprovar um cartão em um Magazine da vida, né, que eles vendem ali, você passando, ele vende o cartão e a pessoa quitou, não tem nada de apontamento e não aprova o cartão dele. Pode ter certeza que seu nome está no registrato. O que é o registrato e como eu acesso? O registrato ele é um relatório do Banco Central em que centraliza todas as operações financeiras vinculadas ao seu CPF. As que estão em dia, as que estão em atraso e as que estão encerradas com prejuízo. Tá? Então o registrato é um relatório, né, chamada lista negra, né, dos bancos, que o Banco Central criou para centralizar as informações vinculadas à instituição financeira e o CPF dos consumidores. O que eu faço quando eu, como consumidor, acesso o registrato e eu vejo lá que está aparecendo uma dívida? O acesso, né, havia indagado e o acesso é feito através do site do Banco Central. Através do site do Banco Central, você tem a opção lá de acessar o registrato. A hora que clicar no acesso do registrato, vai pedir para que você acesse o Banco Central com os dados do Gov.br. Você, com a senha do Gov.br, vai acessar esse registrato. E lá encontrará todas as informações existentes relativas a operações financeiras que estão, como dito, a vencer para o futuro, vencidas, né? E há quanto tempo vencidas, a cada competência vencida. E se fez acordo com o banco, né? Encerrada com prejuízo se esse acordo levou prejuízo ao banco. A que a gente entende ser totalmente indevida é a terceira, que é com prejuízo. Se estiver no registrato com prejuízo à instituição financeira, isso é totalmente abusivo. Cabe uma ação do consumidor contra essa instituição que fez esse apontamento, né? Em alguns casos tem juízes dando até uma indenização de cunho moral por conta dessa manutenção no registrato. Ou seja, você pagou a dívida com desconto. Não pode constar lá no registrato do Banco Central essa pendência, porque você já pagou, não pode constar prejuízo lá. E quem é responsável por isso? O banco que colocou, não é o Banco Central. Você não vai entrar com processo contra o Banco Central. Você vai entrar com processo contra o banco que você devia e que você negociou e pagou com desconto extraordinário e o banco mantém a dívida lá. Isso é que não pode acontecer. Estou aqui finalizando uma listinha com você, porque é importante essa conversa. Orientação prática do dia a dia. Que você dá dica aí para a gente poder... O melhor é não ter o problema, né? Sim, o melhor é não ter o problema. Mas a gente, nessa avalanche de informações que temos, né, com a internet, redes sociais e tal, eu oriento que as pessoas tentem, antes de fazer o negócio, né, ainda que seja naquele momento de impulso, naquele momento de desespero, que ele busque orientação do produto que ele está ali adquirindo, né, com o Instituto de Defesa ao Consumidor, com profissionais da área jurídica, para que ele não tenha surpresas no futuro, né? A exemplo, muitos dos empresários buscaram, né, o Pronamp, né, que é de incentivo, né, inclusive aos empresários. Principalmente na pandemia, né? Foi uma enxurrada de empréstimos. Só que esqueceram, né, que tem o risco ali da evolução do contrato, né, por índices que são oscilantes. Né? Então, a Selic. Ninguém esperava que a Selic, né, 15%. ia chegar a 15%. Então, essa disparidade das taxas, quando for contratar, que a pessoa tenha a ciência disso, né? A exemplo também, consumidores que vão comprar imóveis na planta, né? Além de todas as correções que vêm ali no bojo do contrato até a obra, tem lá tipos de contrato,
com a amortização de tabela saque, que é regressiva, e de tabela price, que é evolutiva. Então, começa pagando R$1.000, vai acabar pagando R$5.000. Então, busque orientação antes de fazer o negócio, porque a perda lá na frente pode ser muito maior. E se não correr para orientação no momento em que for ficar inadimplente, aí, sem dúvida, o reparo pode ser até inexistente, se não fizer uma estratégia de gestão desse passivo, de tentar consertar no meio do caminho o contrato com renegociações, que os bancos eles não querem executar. O banco não quer tomar o carro de volta. O banco não quer retomar o imóvel, porque tudo isso é custo para eles. O banco ele quer receber o dinheiro. O maior ativo do banco é o dinheiro. Não é uma garantia que ele vai executar, não é um veículo que ele vai aprender, não é um imóvel que ele vai retomar a propriedade e levar a leilão. Então, o banco quer o dinheiro. Então, tem que ter estratégia boa para renegociar com o banco. Mas o banco quer o dinheiro, não quer a retomada dos bens. Perfeito. Mais alguma consideração que você quer fazer? Foi muito bom, hein? Gostei muito das dicas e informações. É legal. E esse, né, só queria fazer a finalização aqui dessa exposição contigo, que é um momento que está em alta porque o número de endividados é muito grande, né? Uhum. E a gente acaba vendo que, na maioria das vezes, quando chega a solução para estudar, o caso para estudar uma solução, não se tem esse estudo prévio, né? As pessoas só passam a conhecer melhor o produto a hora que estoura. Chega aqui todo dia, doutor. É assim, quando hora chega que o problema aqui no então, IDECOM, a pessoa, além dela não ter conhecimento do que ela fez no passado, ela chega e ela quer a solução para o dia seguinte, sim, né? E você sim. sabe que essas coisas, a solução, gente, não é para o dia seguinte. Não. Tem todo o estudo técnico e tudo mais, porque na outra ponta tem banco com excelentes profissionais do direito. E para cada caso é um caso. Não é uma solução única para todas. O caminho pode ser parecido, mas a solução nem sempre é a mesma para todos. Perfeito. Doutor William, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Vamos estar mais vezes aqui conversando falar sobre mais temas que são infinitos, né? Sim. Obrigado. Estou à disposição. Um abraço. Um abraço. Olha, gente, depois dessa conversa que nós tivemos aqui com o Dr. William, com muitas dicas, muitas informações, é importante destacar para você, consumidor, que nós, como Associação de Defesa do Consumidor, temos uma equipe preparada e a nossa finalidade é orientar o consumidor, aquele que é associado ao IDECOM. Então não perca a oportunidade, entre no site institutoidecom.com.br, dá uma olhada lá, como você se associar, os vários benefícios que você possui à disposição do consumidor associado ao IDECOM. O telefone está tudo aqui aparecendo na tela, aqui, ó, logo abaixo, você está vendo as informações aqui, não perca a oportunidade. Nós estamos aqui no centro de Guarulhos, na rua Caraguatatuba, número 17, o atendimento é das 9 às 5 da tarde. Não perca a oportunidade, venha conversar conosco, entra pelo site, liga para nós, fala pelo WhatsApp que a gente está aqui à disposição para te ajudar.